Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Regina Celes, servidora pública federal, mentora do canal Minuto da Aprovação, idealizadora desse projeto. Vim falar com vocês aqui sobre o básico que é a prova. E o que seria esse básico? Esse básico, eu me refiro não somente ao básico em relação às disciplinas, aos assuntos que você tem que dominar, mas às atitudes básicas que você tem que tomar, quais são as circunstâncias que vão fazer com que você possa, de fato, atingir a sua aprovação. Não se trata, gente, de uma fórmula mágica, de algo que vai fazer você chegar ao sucesso, à tão sonhada aprovação, sem que você se dedique para isso. Não existe aprovação sem suor, sem dedicação, sem esforço. Ninguém vai ser aprovado sem estudar. Isso é bem verdade, porque eu já estudei muito, muito mesmo. Passei em 5 concursos públicos, passei no exame da ordem, só consegui nomeação em 3 concursos públicos, fiz uma outra infinidade de concursos nos quais eu não consegui aprovação, mas eu sei muito bem porque muitas vezes eu não consegui êxito. A falta de foco, a falta de tempo, às vezes, para estudar, porque eu prestei muitos concursos enquanto eu era estudante de nível médio, e muitos não, poucos durante o nível médio, é verdade, acho que 2 apenas. E no decorrer da universidade, eu prestei inúmeros concursos, mas eu às vezes não tinha nem tempo de estudar. Me inscrevia e ia fazer a prova. Então isso não deve acontecer com você. A gente não tem que virar concurseiro profissional. Quanto mais provas fizer, é verdade, isso vai até te ajudar. Os erros que você teve numa prova, muitas vezes ele vai ficar ali na sua cabeça só martelando. Como quando você resolve exercício no que concursos ou em outro site. E aí você vê, ou então no seu livro mesmo, se você tiver um livro impresso, né? Você vê que ao errar aquela questão, aquilo vai te ajudar a fixar com maior facilidade o que você errou. Então, é um ponto positivo. Mas a gente não pode sair se inscrevendo loucamente, sem ter nenhum critério, sem estabelecer um critério para alcançar a aprovação. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a necessidade de vocês escolherem o cargo que você... Gente, nós não podemos desprezar oportunidades. A gente não deve deixar de fazer determinadas provas quando elas estão relacionadas àquilo que a gente está estudando. Então, nem sempre só aquilo que você está enxergando ali naquele momento é o que vai ser bom para você. Pode ser que você estude muito tempo para um concurso de Tribunal Regional de Trabalho, por exemplo. E aí, no meio do caminho, surge uma prova. Você está estudando para analista de um TRT. De repente, surge uma prova para analista do MPU, analista do CNMP. Na prova do MPU, já que o MPT faz parte do Ministério Público da União, obviamente vai cair direito do trabalho e processo do trabalho, então aquilo vai se aproveitar para você. Embora você tenha que estudar alguma coisa relacionada à legislação específica do Ministério Público da União, alguns temas mais específicos voltados ao MPU, isso não vai impedir você de fazer aquela prova. Você vai acrescentar uma disciplina, quiçá 2 ou 3, mas aquilo não vai impedir você de fazer a prova. Porque você já tem estudado para outras disciplinas para a prova de analista do TRT, por exemplo. É a mesma coisa que acontece quando você estuda para delegado e defensor público. Eu sei que são carreiras totalmente distintas, né? Porque o delegado vai fazer a persecução penal, a investigação. E o defensor, ao contrário, via de regra, ele vai defender. Ele está ali para defender o seu cliente. Então, é curioso isso, mas as disciplinas, elas se conjugam não. Na verdade, elas se coadunam, né? Elas estão ali alinhadas, atreladas, somente numa prova discursiva, numa prova oral, que você vai ter maiores direcionamentos. E aí você vai ter que escolher isso no futuro. Então, primeiro vamos pensar no básico. Prova objetiva, como fazer para ser aprovado. E o básico mesmo é isso, escolher a sua carreira principal, a carreira-chave, digamos assim. E aí, dessa carreira, você vê se tem outras possibilidades para você explorar ao longo do caminho. Mas, primeiramente, a gente tem que estudar com afinco para a carreira que a gente escolheu, tá? E o que é que eu falo, assim, que é muito bom, que é muito necessário estabelecer uma rotina. Seja o local onde você vai estudar, o horário, de que maneira você vai fazer, se você vai estudar com o seu notebook, com o seu celular, não vejo problema nenhum. Se você não tiver um notebook para estudar, só tiver o celular e o seu material impresso, ou um caderno onde você vai anotando, se você quiser ouvir uma aula com o seu fone. Então, da maneira que mais lhe agrada e que você tiver oportunidade para estudar. Não se apegue a detalhes, a materiais caros, a cursos caros para que você comece a jornada, a luta pela sua aprovação.
Então, o que você puder fazer, o YouTube tá aí hoje, eu tô aqui, por exemplo, várias pessoas estão, pessoas muito gabaritadas, não estou me referindo a mim, tá? Eu pretendo realmente ser uma pessoa muito gabaritada. Espero que vocês gostem do que eu estou falando aqui. Mas eu me dedico. De fato, eu sou uma pessoa dedicada e eu quero fazer o melhor no que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, primeiro, estabeleçam essa rotina, tentem respeitar essa rotina, coloque o despertador uma vezinha, não fica botando para alertar várias vezes, porque isso vai dificultar a sua aprovação. Essas são as posturas básicas, atitudes básicas de quem quer vencer. Bota esse celular para despertar, levanta de uma vez e vai estudar. Se você quiser estudar só 15 minutos, 20 minutos pela manhã, meu Deus do céu, eu não sei nada de direito processual civil, preciso estudar. Coloca lá o despertador e enfrenta esse gigante aí. Abre o Código do Processo Civil. Se você não tiver um código impresso, abre o seu celular e vai ali ler 10 artigos. Todo dia, 15 minutinhos, 10 artigos. Lê e relê, lê e relê. E aí você vai evoluindo no estudo, porque o básico mesmo inicia com o estudo da lei. O básico, lei e jurisprudência. O essencial é lei, mas só com a lei não há aprovação. Você tem que conhecer um pouco de doutrina e um pouco de jurisprudência na sua primeira fase, tá? Para cargos de nível superior. Se for uma prova objetiva para analista ou para técnico, você vai precisar mesmo disso. Legislação, 60% a 70%, 75%, e o restante, um pouquinho de doutrina e um pouquinho de jurisprudência. Porém, ainda tem a redação, né? Que pode ser qualquer assunto de conhecimentos gerais, ou então uma redação voltada para um caso concreto ou para o exame de uma questão jurídica em si. Não um caso concreto, talvez um tema trazido uma jurisprudência de um tribunal. Mas o importante é que você vença essa dificuldade, que a cada dia você estabeleça a sua rotina, e mesmo que você comece pouquinho, se você parou há muitos meses de estudar, ou se você só se formou e está há anos sem estudar, e você quer voltar devagar, respeite os limites, tá bom? Então você começa com 1 hora diária e vai tentando aumentar 15, 20 minutos por dia. Se você aumentar 20 minutos por dia durante 5 dias, você vai estar estudando 2 horas e 20 já. Não, 2 horas e 40, aliás. Você estudou durante uma semana, 1 hora. Na segunda semana, no 8º dia, você vai estudar 1 hora e 20. No 9º, 1 hora e 40. No 10º, 2 horas. Então, em 10 dias, você já estará estudando 2 horas por dia. E aí você vai vendo, conforme a sua rotina, o seu trabalho, sua família, como é que você vai fazer para conseguir conciliar tudo isso e não faltar no seu compromisso de 2 horas diárias, 3 horas diárias, 4, 6. Mais do que 6, gente, eu já acho muito cansativo, porque se você for olhar a mesma hora líquida, mesmo quem só estuda, é muito difícil estudar 8 horas seguidas. Eu fazia isso. Estudei para vários concursos de nível médio, até para concurso de nível superior. Quando o edital saía, corria igual uma louca, pegava o pouco que eu já conhecia, ia sair lá estudando o que faltava, enquanto eu só estudava, né? E aí eu ficava 8 horas, 9 por dia. Mas, obviamente, eu não estudava 8 horas, né? Porque eu tinha realmente algumas pausas e, obviamente, você não consegue absorver tudo assim. Então, é melhor você se respeitar, respeitar os seus limites, tentar dormir bem, tomar bastante água, fazer uma atividade física 3 vezes por semana, nem que seja uma caminhadinha de meia hora. Tentar lutar para melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, esse é o básico que é a prova. É isso que eu tô falando para vocês. Fora isso, gente... eu vou falar sobre o material, que vocês precisam escolher um material muito bom. Um material assim que seja feito por você, que seja da sua confiança, que vai fazer com que você não tenha receio na hora de estudar. Pode ser um resumo seu, anotações de uma aula, de videoaulas que você tem atualizadas, tá? Por favor, nada de estudar coisa atrasada. Pode ser também um caderno de erros, que pra mim é sensacional. O caderno de erros eu vou deixar aqui umas dicas para vocês posteriormente sobre como elaborar, mas ele basicamente ele resume-se em você anotar as questões que você errou, exatamente o que foi que você errou nas questões que você resolveu naquele dia, e anotando a cada dia os seus erros, ou o que você acertou no chute, e também anotar coisas assim que você tem muita dificuldade de memorizar, ou que você acha que é muito importante naquele assunto. Aí você faz, na verdade, um caderno de anotações. É o que eu tenho feito nos meus estudos e tem me ajudado bastante a evoluir nas minhas notas, né? Na aproximação para as notas de corte. Então, eu faria isso. Eu faria o caderno de erros. Mas que é muito bom, assim, para você ver o que é importante das questões e dos resuminhos que você tem.
E também, se você não tiver um material já produzido, gente, procura um material bom, de qualidade, sugerido pelos cursinhos, sugerido por amigos que têm êxito nas aprovações. Uma coisa é certa, pessoas muito bem-sucedidas, juízes, promotores, procuradores, analistas, técnicos, pessoas que têm aprovação, e às vezes muitas aprovações, elas dizem isso. O básico é o que aprova. Não se afunde em materiais muito extensos e também não fique muito tempo se alongando para tentar se aprofundar demais. Você tem que se familiarizar com os assuntos e só. Uma ou outra coisa que vai ser aprofundada. E aí você vai pegar aquele ponto e vai dar uma estudadinha. Eu tive uma chefe, procuradora da República, pessoa maravilhosa, e ela me falou isso, que um ou outro ponto é que ela estudava de maneira mais aprofundada. E Procuradoria da República, gente, é um concurso dificílimo. Para ser chefe de um técnico ou analista do MPU, gente, você tem que ser realmente muito dedicado ou beirando a genialidade. Essa aqui é a verdade. Há profissionais assim muito preparados por lá, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Estudem as disciplinas básicas para o concurso jurídico, que são Direito Constitucional, Administrativo, Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal. Se a sua área é trabalhista, vai ser Trabalho e Processo do Trabalho. Então, são minhas dicas iniciais, continuem firmes, porque o básico aprova.